Fala família Up, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, a Dona Graça, mas para os íntimos, a Dona Gracinha, ou melhor, só Gracinha, não é não? Ela já tá dando risada aqui, ó. Ela mal sabe que eu vou aprontar com ela hoje. Vamos lá. Gente, hoje nós estamos iniciando então mais um Upcast. Hoje é o 15º episódio aqui de declarações para o ano de 2023. Então quero que você aí fique feliz, porque 2023 chegou. Nós estamos no 15º dia de declarações de bênçãos de Deus para as nossas vidas. E gente, hoje é um tema muito especial. Nós estamos falando, seguindo uma conexão sobre o reino dos céus, o reino de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o tesouro escondido no campo. Certo, Graça? Certo. Certíssimo? Posso ir? Você quer continuar? Pode. Quem Pode é ir? esse tesouro? Quem é esse tesouro? Quem que é, Graça? Quem será esse tesouro? Quem será esse tesouro? Cara, eu tava conversando com a Graça quase agora aqui, né? A gente tava ali batendo um papo. Porque às vezes a gente confunde um pouco a palavra de Deus. E o mais interessante, Graça, que a gente tava vendo, é que todas as parábolas, Jesus sempre, ele fala para a multidão. E quando ele tá com os 12, ele vem e revela a parábola para os 12. Ele nunca revela a parábola para a multidão. E uma das coisas que a gente vê que quando em algum momento os discípulos perguntam, mas mestre, por que você não fala isso para ele? E Jesus fala assim, é porque para vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Então acho que antes, uma introdução para a gente entrar nessa parábola aqui escondida, do tesouro escondido, é a gente entender que as parábolas, ou as coisas profundas, ou os tesouros escondidos, não são apenas para a multidão, ou melhor, não são para multidões, mas são para aqueles que querem vender, abrir mão da sua vida e comprar aquele tesouro. Então a gente está vendo aqui que Jesus estava sempre falando em parábolas para a multidão, mas agora ele está falando essa parábola específica para os seus discípulos. É uma coisa que eu comecei a pensar aqui, a ler aqui e vendo, a palavra de Deus diz assim, ó, Mateus capítulo 4, verso 44. Perdão, Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então essa parábola Jesus está falando não para a multidão, mas para os seus discípulos. Que um homem achou esse tesouro e escondeu. Então ele, transbordante de alegria, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Uau! Profundo, e ele comprou com a sua própria vida. Olha que coisa interessante. Isso me remeteu, sabe para quê? Lá para o Éden. Porque nós somos esse tesouro escondido. Porque Deus, ele enviou o seu Espírito Santo que habita em nós. Então, assim, o que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós? Nos transformando para que esse tesouro em nós seja revelado através dos processos que a gente passa, me lembrou também da passagem que fala, que o fogo, ele prova a obra que em nós. Então, aquilo que é madeira, aquilo que é palha, ele vai ser queimado através dos processos que nós passamos. Mas aquilo que é pedras preciosas é o que permanece. E essa pedra preciosa é o Espírito Santo dentro de nós, O Espírito Santo, por isso que Jesus formou, ele comprou para si um reino de sacerdotes, À medida que nós exercemos o nosso sacerdócio, que nós vamos sendo transformados e também nos colocando juntamente com o Senhor intercedendo, porque esse campo, existem vários tesouros e nós também aqui fazemos esse papel juntamente com Jesus, de lançar a semente da palavra dele para que esses tesouros sejam revelados no campo em todo o mundo. Olha que coisa interessante. Incrível isso. É muito interessante, gente, porque aqui está dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um tesouro escondido. Então o reino dos céus, o reino do Pai, o reino de Deus, é exatamente isso. É semelhante a um tesouro escondido no campo. E esse tesouro somos nós. Existem duas coisas que a gente estava vendo, Graça? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é sobre essa parte de escondido. A primeira coisa é que nós estávamos perdidos nesse mundo. E Jesus foi lá e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz.
Então a primeira coisa que diz é o quê? Um tesouro escondido no campo. Nós estávamos escondidos no meio desse campo, nós estávamos perdidos lá. E o que acontece? Um homem, ele acha e ele faz o quê? Ele compra o campo. Não, antes. Ele achou o tesouro, ele esconde esse escondeu. tesouro de novo. Olha que interessante. Então, ó, presta atenção. Nós estávamos perdidos. Jesus veio, nos comprou. Jesus veio, viu, achou esse tesouro e ele faz o quê? Esconde esse tesouro de novo. Só que é interessante, nós estávamos perdidos no campo. Jesus vai e nos acha. Só que agora é o seguinte, ele nos esconde de novo. Não é que ele nos esconde para que ninguém venha nos achar. Não. Ele nos esconde por quê? Porque ele nos compra com o teu sangue. E é uma coisa que você estava falando ali para mim, é o quê? Você estava falando sobre em relação a nós ainda estarmos escondidos porque não foi manifesto que se há de manifestar. Fala isso aí para ela. Sim, porque também nós conectamos isso, né? Porque ainda não é manifestado o que havemos de ser. O que nós havemos de ser? Os filhos de Deus, né? A maturidade dos filhos de Deus, chegarmos nesse lugar, né? De sermos os filhos manifestos de Deus. Então, por isso que ele escondeu o tesouro. E eu estava lembrando que Jesus, o próprio Deus, né? Quando veio à Terra, ele ficou 18 anos escondido. Até ele começar o ministério dele de 3 anos e meio, né? Então, é interessante isso. Não é que é que as pessoas olham hoje pra gente, veem pessoas normais, e nós somos pessoas normais, embora não parecemos ser tão normais. Mas, realmente, é esse tesouro que vai chegar um momento, né? Que vamos chegar numa maturidade tal que a imagem e a semelhança de Jesus vai estar totalmente manifesta através da nossa vida. Isso é incrível. Isso é muito poderoso, né? Então hoje nós estamos escondidos em Jesus. Ele nos escondeu dele. Ele foi e nos achou. E aqui está dizendo que e ele transbordantemente de alegria. Jesus está muito feliz em achar essa pérola preciosa. Você que está assistindo aí, você é essa pedra preciosa que Jesus encontrou. E ele tão feliz, ele tão alegre, ele vai e vende tudo que tem. O que significa vender tudo que tem? Ele vai e abre mão da sua glória. Ele vai e abre mão de todo o seu reinado lá no céu. Se humilha, se faz como nós, um de homem. Mas por que ele se humilha? Por que ele vem na terra? Por que ele abre mão da sua glória? Para uma coisa, para ele comprar esse campo. Por quê? Porque dentro desse campo há um tesouro escondido. Quem é esse tesouro? Somos nós. Então eu estava lendo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que foi em Apocalipse. Sim, Apocalipse diz o que digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que interessante, gente. Jesus é esse homem que achou esse tesouro. Ele transbordando de alegria. Ele vai e abre mão da sua glória. Vem e morre. Por quê? Porque através do sangue dele, ele compra esse tesouro que somos nós. Então, Jesus, através do sangue de Jesus, ele comprou para Deus todos os homens, todas as mulheres, de todas as tribos, povos, línguas e nação. Para que ele fez isso? Por que ele comprou esse tesouro, Graça? Uau! Então, para ser propriedade exclusiva dele. Olha só, gente, que privilégio isso, né? Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Isso quer dizer o quê? Ele reinando através da nossa vida. Que tudo na nossa vida tem que estar sobre esse governo, sobre o governo de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor, é Ele que reina sobre a nossa vida. Então, à medida também que o Espírito Santo vai fazendo esse processo de transformação na nossa vida, André, é uma coisa interessante. Existe o tesouro, que o maior tesouro é Ele em nós, né? Cristo em nós, a esperança da glória, mas esse tesouro se manifesta também de acordo com o nível de sede e de fome de cada um, porque dentro desse tesouro existe a pérola de grande valor.
E essa pérola de grande valor, ela representa os remanescentes. Essa pérola de grande valor aparece lá em Apocalipse, né? na Nova Jerusalém, que as portas todas eram de pedras preciosas. E as pedras se encontram lá na porta dessa cidade, que é uma cidade de ouro, representando o caráter de Deus na nossa vida, né? Então, quando nós chegarmos nesse lugar, tudo que era da nossa natureza humana já morreu, porque Jesus morreu por nós. Yeah. Esse é o nosso chamado. E esse é o desafio da gente, né, como ser humano, morrer para a nossa natureza adâmica. Amém. E deixar o Espírito reinar em nós, deixar que essa pérola de grande valor se manifeste cada dia mais através da nossa vida. E com isso também a gente vai lançando essa semente para outros, para que outros tesouros também sejam encontrados no campo, que é a terra, né? E tudo com um propósito, um princípio, um objetivo. Que o nome do Pai seja glorificado. E tudo isso que Jesus fez foi para que Ele construísse em nós um reino de sacerdotes. E juntos nós reinaremos com Ele. Então, não é à toa que nós somos preciosos para Deus. Não é à toa que Ele achou graça em nós. É porque Ele sabe que nós somos uma pedra de grande valor. E que na mão dEle nós podemos dar muito mais valor ainda. Então, gente, essa é a nossa mensagem para vocês aí nesse 15º dia de declarações. Eu queria passar para a Graça de novo aqui, ela vai estar fazendo a declaração de hoje, a oração de hoje. Vamos lá, Gracinha, está contigo. Primeiro eu quero declarar para você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Saiba que você é uma pedra de grande valor. Você é uma pessoa muito importante para Deus, muito preciosa, porque Ele deu a própria vida pelo seu resgate. Amém. E para fazer com que essa pedra de grande valor possa brilhar e manifestar a imagem daquele que nos criou e nos formou. Esse é o nosso maior chamado. Amém? Que você entre em 2023, que você tome posse de tudo isso que Deus já conquistou para nós lá na cruz, entendeu? E que essa palavra possa cumprir todos os propósitos que Deus tem na sua vida neste ano. Yes. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, dá um like aí, nos ajude a espalhar esse amor, o reino de Deus para outras vidas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, Gracinha. Amém. Toca na minha mão aqui. Muito obrigado. Olha para mim agora, Graça. Muito obrigado, Graça, por esse dia, por esse momento especial. Foi muito bom compartilhar com vocês. Até mais, galera. Mais.